O embaixador brasileiro recebeu uma nota de repúdio do governo do Paraguai numa reunião hoje com autoridades do país. Ele foi convocado depois de uma fala do Lula sobre a Guerra do Paraguai, a maior da história da América do Sul. Durante a reunião, ele teria dito que o presidente não teve a intenção de desrespeitar o país vizinho. Detalhes com ela, Luciana Tadeu. Conta, Lu, boa tarde. Oi, Tainá, Uribe, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Essa reunião aconteceu ao meio-dia na chancelaria paraguaia entre o embaixador brasileiro em Assunção, José Antônio Marcondes de Carvalho, que recebeu então essa nota de repúdio do governo paraguaio nessa reunião com o chanceler do país, Rubem Ramírez Lezcano, e o vice-presidente de Santiago Penha. E nessa nota de repúdio, o Paraguai afirma que depois de conversas mantidas pelos altos representantes dos países e uma análise medida e serena, o Paraguai expressa formalmente o seu desagrado pelas declarações do presidente Lula, que rejeita essas declarações em todos os seus termos, já que, segundo o governo do Paraguai, apresentam de maneira distorcida fatos históricos de relevância para o povo paraguaio. Diz essa nota que as questões históricas, os acontecimentos históricos devem ser abordados com responsabilidade, espírito de reconciliação sobre a base do respeito recíproco, e ainda pede para o Brasil a cópia de todos os arquivos, os documentos históricos sobre a guerra e a devolução dos objetos que o Paraguai considera serem troféus dessa guerra, da Guerra do Paraguai, que foi uma guerra entre o Paraguai e a Argentina, o Brasil e o Uruguai, uma guerra que é uma ferida aberta para os paraguaios, no qual o Paraguai perdeu boa parte da sua população, principalmente masculina, e a qual o presidente Lula se referiu na última sexta-feira, dizendo que um belo dia o Paraguai decidiu invadir o Brasil, dando início a essa guerra. O Paraguai, desde então, tanto a classe política como a sociedade vinha cobrando do presidente Santiago Penha uma resposta a essa declaração do presidente Lula, e então o embaixador brasileiro em Assunção foi convocado para a entrega dessa nota de repúdio. E o vice-presidente do Paraguai, depois num pronunciamento, ele foi questionado sobre se houve algum pedido de desculpas por parte do governo brasileiro, e o que ele afirmou é que o embaixador brasileiro transmitiu para as autoridades paraguaias que o que aconteceu foi uma fala do presidente Lula tirada de contexto, que o presidente Lula não tinha a intenção de ofender nem de insultar os paraguaios com essa declaração. Então, aparentemente, foi uma conversa em que o Paraguai manifestou a sua insatisfação com essa fala, mas com a intenção de manter os laços com o Brasil. E, de fato, nesse pronunciamento, o vice-presidente paraguaio ressaltou que o Brasil está em um processo eleitoral e que não existe intenção por parte das autoridades paraguaias de nenhum tipo de intervenção nesse processo. Então, marcando aí uma diferença com o governo da Argentina, que também está em uma crise diplomática com o Brasil após as declarações de Javier Milei na Convenção Nacional do PL. Tainá e Uribe. Não custa nada pedir desculpas. Claro que o presidente Lula, nessa afirmação, historicamente analisando, é verdade, o Paraguai entrou pelo Brasil para fazer os ataques, mas o Brasil estava envolvido em outra guerra no Uruguai. Então havia um contexto geopolítico também do Paraguai insatisfeito com o Brasil por ter entrado em guerra com o Uruguai e invadido o Uruguai. Precisava relembrar esse episódio, como você trouxe, Luciana, que é tão traumático na história do Paraguai, a população dizimada, indígenas, enfim, era para deixar de lado. E não custa nada, mesmo estando certo, aquela questão, pede desculpas, jogo para frente, para que não haja instabilidade. Quantas vezes você viu isso acontecer aqui? Entre nós dois, muitas vezes. Não, um pedido de desculpas do Lula. É difícil. É esse o problema. Muitas vezes você tem que pensar que tudo bem, você pode estar certo, mas é preciso fazer acenos diplomáticos. Principalmente agora. E nesse momento. Vamos falar agora sobre a